Então eu coloquei aqui também, eu deixei uma passagem bíblica, né? Foi uma passagem que me tocou. Porque são 15 anos, desde 1995 eu sofro perseguição, 15 anos, vai fazer 16 anos, que esse pessoal, Robes, tentam de todas as formas tirar minha vida, até mesmo forjando crimes. E eu deixei uma passagem bíblica, ao qual Paulo deixou na Bíblia, né? E diz o seguinte: enquanto eu estiver vivo, deixo-vos uma passagem bíblica. Paulo diz em 2 Timóteo 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecida por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Dou glória ao Altíssimo por me revelar ao longo dos anos de que forma esses satanistas atuam. É verdade, são satanistas. Essa é a missão que o Altíssimo me deu, e eu chamo isso de combater o bom combate. É isso que faço ao longo dos anos, mas em oculto. E de hoje em diante não posso mais reter as excelências das revelações. Eu chamo isso de revelação, Robert, porque eu não participo de investigação nenhuma. Isso aqui foi o Altíssimo que vem me dando discernimento de que forma que esse pessoal controla a nossa vida. Meu amigo, a ti que lê essa mensagem, não se acovarde, pois tem vidas que correm risco de morte. Que chegue ao conhecimento de todo aquele que tem sede e fome de justiça, pois está escrito, Mateus 5, verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deixarei todos os meus dados e por motivo de segurança vou acompanhar, de forma que o então presidente Gilmar Mendes entre em contato comigo em 72 horas a partir do dia 18 de 1 de 2010 para fins de esclarecimento. Por que eu fiz isso aqui, Robson? Porque eu sei que de repente a secretariazinha lá, a secretária do ministro pode filtrar essa informação. Então por que eu disse que eu iria acompanhar? Porque eu queria que chegasse ao conhecimento, não só dele, como de todos aqueles que querem esse encontro. Porque não basta chegar no conhecimento só de um, Robson. Porque muitas vezes aquele um foi colocado pela máfia do SESC para controlar. Você entende? E aí aquele um abafa o negócio, né? Ou seja, arquiva. Como foi arquivado esse documento que eu dei entrada na procuradoria, né, pelo procurador, né, Dr. José Robalinho Cavalcante, tá aqui, ó. Ele arquivou esse processo, sendo que ele deveria, né, colocar adiante, me chamar para apurar os fatos, porque se ele me chama, eu vou apontar quem era o pessoal que trabalhou, tá, para me prender, para forjar crime, que tentaram contra a minha vida, que inclusive, Robson, eu não falei, mas eu vou falar, inclusive executaram, né, o irmão da minha mãe no Rio de Janeiro, um trabalhador que nem processo não tinha, ele era dono de uma padaria, executaram ele para me intimidar, achando que iriam me intimidar. Muito bem. Né? Eu tive na procuradoria novamente, na procuradoria, né, para saber acerca do processo. E ao mesmo tempo, embalar acerca do aeroporto que está sendo construído sem licitação. Tá? Eu dei mais uma vez uma entrada na procuradoria. E dessa vez foi no dia 23 de novembro de 2011. Ou seja, a primeira foi dia 22 de fevereiro de 2010. A segunda foi dia 23 de novembro de 2011. E vou ler exatamente o que está escrito aqui, ó. Tá? Esse documento vai para a mão do Robes. Tá? Se eu puder colocar um CD para ele botar esses documentos na internet, vai ser bom para que todos saibam o que a gente passa. Alexander Rodas Ramos, solteiro, empresário, portador da RG 1466, 991, inscrito no CPF, sob o número 804-220-844, residente domiciliado na QNF 12, aqui em Taguatinga Norte, vem perante Vossa Excelência, com base no artigo 129 da Constituição Federal e artigo 5º da Lei, complementar, número 75/93, complementar informações quanto ao processo na UPI 1.16 000 549/2010, dígito 69. Primeiro, o requerente informa que a juíza doutora Luíse Viela Leite Figueiras, da 6ª Vara Federal de Guarulhos,
corre risco de morte por ter acatado a sugestão do procurador Dr. Matheus Baraldi Magnani, em processo que versa sobre contratação com dispensa de licitação pela Infraero. Quer dizer, o procurador acatou, né? Aí veio um outro juiz, né, colocado pela máfia deles lá para defender os interesses dele, e passaram por cima, né, da lei. Eles passaram por cima da lei, Robes. Segundo, informa que após o ocorrido, as autoridades em São Paulo correm risco de morte, em razão da nomeação do coronel Salvador Modesto Madi. Foi nomeado como comandante das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, Rota, mesmo estando respondendo processo judicial como réu, num caso conhecido como o massacre do Carandiru. Robes, você sabe quantas pessoas morreram no massacre? 111 pessoas. Nós que somos estudiosos, nós sabemos que o 11 é número do diabo. Nós sabemos que o atentado do 11 de setembro foi 11 de setembro. E um dia, eu estava na minha cama e o Altíssimo me revelou que esse massacre foi mais como é que eu posso dizer, Robes? Um sacrifício para o diabo. Morreram 111 presos. Isso aqui foi um sacrifício para o diabo, Robes. Então, sabe, eu descobri que esse camarada aqui é um satanista. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém, Robes, mas eu tenho contra Satanás. Eu tenho contra o poder das trevas, contra as bases do inferno. E aí, né, eu protocolei isso aqui na procuradoria. Terceiro, solicita audiência com o procurador oficiante, ou seja, o Dr. José Robalinho Cavalcante, que até hoje não me atendeu. Vou repetir. Terceiro, solicita audiência com o procurador oficiante, pois necessita ser informado acerca do andamento do processo acima referido e para esclarecimento de questões pertinentes, bem como informar fatos novos. Até hoje, Robes, conversei já com a secretária dele, né? Inclusive eu falei para a secretária dele que isso aqui vai dar o que falar. E a secretária dele, né, instruída, né, com boas palavras, falou: não, ele não deve nada a ninguém. Eu falei: por que ele não manda o processo para frente? E ficou por isso aí. Eu também dei uma outra entrada, né, porque eu pensei, né, se o camarada, esse doutor José Robalinho Cavalcante, não deu seguimento, não prosseguiu com o processo, certamente deve ser mais uma marionete que foi colocada dentro da procuradoria. Aí o que eu fiz? Dessa vez agora eu vou conversar, vou bater na porta de procurador por procurador e vou falar o que está acontecendo, porque não é possível. Eu acredito que pelo menos um procurador seja do Altíssimo. Pelo menos um procurador, está entendendo? Deva ter entrado honestamente na máquina administrativa, no poder do judiciário. Aí o que eu fiz? Está aqui, ó. O que diz aqui? Alexandre Ramos Ramos, solteiro, empresário, tarará. Bom, vem lá. Designação de audiência com todos os procuradores atuantes nesta Procuradoria da República para tratar de motivo confidencial. Assim, pelo exposto, requer do Ministério Público Federal as providências cabíveis. Até hoje, nenhum procurador me procurou para saber o que estava acontecendo, para saber se eu estava vivo, porque eu coloquei aqui, ó, na primeira denúncia que eu fiz, em 22 de fevereiro de 2010, eu informei que eu estou correndo risco de vida, tentaram me matar. Entendeu? Mataram o irmão da minha mãe para me intimidar e até hoje nada. E vou te falar o seguinte, Robes, deram as caras figuras da Polícia Federal, diretores da Polícia Federal. Você está entendendo? Então eu quero contar a história de forma que todos vão entender de que forma que eles atuam. Como que eles neutralizam cidadão que nem eu? Porque eles têm uma política para neutralizar homens que nem eu. O que você tem a dizer sobre esse aspecto do apagão, inclusive apagão aéreo? Nós temos aqui outra situação terrível, né, que nós queremos comentar aqui sobre o apagão aéreo. O que é que você tem a dizer sobre o que aconteceu naquele período? Robes, o que acontece? Eu servi no CENIPA. Servi, sabe? Eu estava para completar meus 18 anos, fui servir que nem um outro recruto, um outro cidadão qualquer. Eu fui servir, só que quando eu cheguei na aeronáutica, eu comecei a ver um monte de coisa errada. E eu, jovem, cheio de fome e sede de justiça, eu não pude, sabe, me segurar. Então aí eu briguei muito no quartel. E aí automaticamente acabei chamando a atenção, né, dos oficiais, né?
vamos dizer assim, corruptos e marionetes da CIA. Tá? O que significa CENIPA? Centro de Investigações e Prevenções Aeronáuticas. Foi ali que eu servi. E aí o que acontece? Quando eu fiquei sabendo, quando eu estava vivendo essa situação do apagão aéreo, eu comecei a orar ao Altíssimo. Mas pai, o que está acontecendo? Aí o Altíssimo me revelou. Você vê que o que eles fizeram? Os oficiais que, como na mão da CIA, articularam esse apagão aéreo, e meses depois eles queriam jogar a Infraero, nosso patrimônio, na mão de empresas americanas. E foi exatamente isso que quando eu vi o doutor Matheus Baraldi, que é um procurador lá de São Paulo, batendo de frente para que aquela obra daquele aeroporto lá de São Paulo não fosse para frente, eu fiquei orgulhoso. Eu falei, eu vou falar com esse procurador, mas além de eu falar com ele, eu vou abrir os olhos dele, porque pode ser que, né, pode ser não, pessoal, vão tentar tirar a vida dele também. Só que esse pessoal, Robson, ele não tira mais a sua vida de tiro, não, mesmo. Ou uma ou outra, ou eles abatem você lá em cima, joga o teu avião por baixo, ou coloca uma química no seu alimento que, sabe, ao longo dos tempos, coisa assim de 3, 4, 5, 10 anos, você vem a morrer, você vem a falecer por conta dessas químicas. Mas eu passei um e-mail pro doutor Matheus